Bem, agora estou aqui enviando um convite para o meu amigo, pastor Eduardo. Vamos ver se ele vai conseguir agora entrar, né? Deixa eu ver se vai conseguir. Deixa eu ver se ele vai conseguir. Pastor Eduardo Gomes é o nosso convidado. Peço desculpa por esse transtorno. Moisés, Deus abençoe você, rapaz. Sheila, estou aqui. Mandei aqui o convite para o pastor Eduardo, estou aguardando ele entrar. Ele tem 2 Instagram, não sei se o primeiro estava dando alguma situação, né? Mas agora eu acho que já está tudo certo. Vamos lá ver. Aqui está dando, aguardando o pastor Eduardo. Deixa ele entrar. É porque se eu, às vezes, quando dá pausa aqui no vídeo, eu não sei retornar. O pastor Eduardo não está conseguindo participar. Jesus, não sei porquê, o pastor Eduardo não está conseguindo participar, rapaz. Não sei o que está acontecendo. Conectado, agora vai dar. Ei, pastor Eduardo, agora deu certo, né? Só que o Bem. Pai do Senhor, boa noite, Deus te abençoe. Olha, o senhor, um Instagram, ele só aceita o celular virado de cima, aí só tem que virar ele. Tá, Ele de lado ele não vamos ver aceita. aqui. Aí você tem que colocar ele de comprido. Aí, agora deu. Muito bom. Pessoal, o pastor está entrando aqui, eles estão entrando. E Sim. eu já entrei algumas vezes aí, né? Porque para a nossa questão, nós não somos profissionais das redes sociais, né? Nossa questão mais é a palavra de Deus. E aí estamos com essa iniciativa aqui. Na verdade, partiu do irmão. O irmão lida com muitos jovens, professor, enfim. Pessoal tentando, a todos, muito boa noite, bem-vindo. É com muita responsabilidade, temor de Deus, e o nosso coração é glorificar o nome do Senhor por esta iniciativa. Agora conseguimos entrar, estamos aqui com o pastor Eduardo. Eu quero, de maneira oficial, saudar a todos com a paz do Senhor. Cumprimentos do presidente da convenção, pastor Arnaldo Candeias, pessoal da mesa diretora. E também quero manifestar aqui as saudações do meu querido pastor presidente, que é o pastor Kemuel Sotero, uma autoridade, né, na palavra de Deus. Ele é o vice-presidente do Conselho Administrativo da CPAD, uma pessoa que Deus tem usado muito na área doutrinária. Né? Eu transmito aqui o abraço do meu pastor a todos que estão conosco, tá bom? Pastor Eduardo, prazer. Já vamos começar aqui. Nós temos 2 convidados, pastor Eduardo. Um é o senhor, o outro é o pastor Mário Souza. Nós vamos, pastor Mário, com certeza o senhor está agora assistindo a gente. Desculpa aí a demora. Irmão Hércules Souza, estou vendo aqui, bem-vindo. Então, desculpa aí a demora, mas nós combinamos, pastor Eduardo, vamos uma parte que com o irmão, como não aceita chamar 3, convidar 3, aí a gente encerra contigo, e aí eu chamo ele na parte final, tá bom? Nós combinamos assim. Ok, e aí... Ok, a primeira questão, gostaria aqui que o irmão se apresentasse, falasse também onde é a sua igreja, né? Por favor. Paz do Senhor, meus amados irmãos, paz do Senhor, pastor Mário, paz do Senhor, pastor Wallace, todos os nossos queridos irmãos da nossa amada Cadeia. Eu sou o pastor Eduardo Gomes, eu sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus Tabernáculo, fica em Manel Plaza, do ladinho do terminal de Carapina. Eu sou historiador, doutor em História Social pela UFES e trabalho com educação. Trabalho no Estado do Espírito Santo, sou professor da rede. E agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui para examinar a palavra de Deus, o que nos importa, né? Realmente, todas as seitas falam que seguem a palavra de Deus. Todas as seitas, todas as correntes teológicas manipuladoras falam que seguem a palavra de Deus. Mas quando você confere texto com texto, aí você sabe qual é a fé que é a doutrina de homens e qual é a fé
que realmente é a palavra de Deus. Ok, pastor Eduardo. Pastor Eduardo é um amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirá-lo. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, eu tenho 48 anos. Pela graça de Deus, na confiança do pastor Kemuel, nós fundamos aqui o Instituto Teológico Daniel Berg. Eu formei pela FATES, né, a Faculdade Teológica do Espírito Santo, antigamente o STEBS. E aí nós avançamos, fizemos algumas especializações, uma em aconselhamento cristão, com ênfase em terapia familiar, e o outro foi uma pós que nós fizemos em teologia sistemática, com ênfase em exegese, rumo ao mestrado em exegese, né? Depois eu estava fazendo pela Northwest University, que é uma faculdade lá da África do Sul, por 150 anos de existência, inclusive com doutorado em medicina, eles têm. E aí, quando mudei para Portugal, para o Brasil, de volta, não consegui apresentar a tese. Então, fiquei com essa questão. Trabalhamos aí durante todo o curso e na hora final eu não consegui apresentar. Ok, e aí já trabalhamos com escatologia, né, lecionando no seminário já há mais de 20 anos. E é um prazer estar aqui com o pastor Eduardo, um grande pesquisador, e a gente o admira, sua seriedade nas escrituras sagradas, e realmente há uma preocupação com relação à fuga da escritura. O tema é um tema escatológico, um dos temas que a escatologia propõe, né, que é a pergunta que nós abrimos essa live, que é, afinal, a igreja passará pela grande tribulação? A Bíblia aponta alguma coisa para isso? Bem, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de correntes teológicas. E temos aqui algumas perguntas que as pessoas também têm feito, né? Uma delas é que essa corrente teológica, quando a gente vai estudar teologia, há um nascedouro da corrente chamada dispensacionalista, né? E daí o pré-tribulacionismo, ou o pós-tribulacionismo, ou medio-tribulacionismo, mas a corrente teológica da linha, que não é a linha aliancista, né? Da linha mais dispensacionalista, que acredita que ao longo da história Deus preparou dispensações e tal, essa linha, ela surgiu. Mas a volta de Jesus se prenderia a teorias criadas pelo homem, como, por exemplo, dispensacionalismo, é uma teoria. Então, a volta de Jesus, a grande tribulação, se limitaria a isso? A gente vai começar aqui falando dessa corrente, os seus fundadores, e se prenderia a isso. Pastor? Bom, a palavra de Deus, ela não se prende às falibilidades humanas, às vaidades humanas, ao egoísmo do homem produzir doutrinas para si. Né? Porque a palavra de Deus, ela vai interpretar ela própria. Então, sendo diretos ao assunto, Martim Lutero, ele não inventou a doutrina da fé. Ninguém pode dizer assim, a salvação pela fé foi inventada por Lutero no século XVI, porque ela está na Escritura. Isso mesmo. Da mesma forma, não é verdade? Da mesma forma, né, para ganhar tempo, John Nelson Darby, quando ele sistematiza o arrebatamento da igreja, logo em seguida a grande tribulação, logo em seguida a descida de Jesus em sua glória eterna, Apocalipse 19, o milênio de Apocalipse 20, capítulo 20, concatenado com as profecias de Isaías, de Ezequiel, dos profetas menores, ele não está criando nada. Ele está tão somente apresentando de uma forma organizada aquilo que já está revelado na Escritura Sagrada e que foi pregado por Jesus em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21. Então, os que realmente amam a palavra de Deus não vão manipular 4 versículos, decorar 2 e ficar repetindo doutrina de homem como se fosse a palavra santa do Senhor. E isso é importante, por quê? Porque o dispensacionalismo é apenas uma forma organizada
de explicitar o plano do reino eterno de Deus. Eu presumo que ocorrerão outras perguntas, mas, por exemplo, existem 4 modos gerais de se ler o Apocalipse, né? O sistema preterista, que defende que o Apocalipse fala de coisas que já passaram, que o Apocalipse fala de coisas que já aconteceram. O sistema historicista, muito defendido pelos adventistas, onde parte do Apocalipse é apresentado com coisas que já ocorreram na história. Então, fenômenos históricos são concatenados a partes de Apocalipse, onde um pedaço, de acordo com Ellen White, já aconteceu, de acordo com Ellen White, e aí você vê a diferença de teologia para a revelação bíblica. Jesus disse, errais não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque tereis nelas a vida eterna. Ele não disse, examinai Calvino, examinai Lutero, examinai Armínio, examinai Ellen White, examinai os profetas do mormonismo, do jeovismo. Ele disse, examinai as Escrituras, capítulo, texto. Então, quem ama a Bíblia não fica com doutrina humana, ele vai no texto, ele mostra onde está escrito, que é o que nós queremos fazer hoje, né? Daqui a pouco muito. Os idealistas que dizem que Apocalipse é só simbólico, é atemporal, não estão falando de um tempo específico, e nós, os futuristas, porque entendemos, e aí, pastor, é onde está a chave. A Bíblia é literal. É por isso que nós somos aqueles que creem no pré-tribulacionismo. Porque somente o pré-tribulacionismo não encontra refutação nas Escrituras. Quando ele é mal ensinado, então, quando pastor, ele é mal compreendido... Se o senhor me permite, para o ouvinte que está agora acompanhando a gente, o senhor, o que o pastor está falando é que existem muitas teorias, mas existem muitas teorias que são refutadas pelas Escrituras. E o pré-tribulacionismo não encontra essas refutações. Ou seja, é aquilo que a Bíblia fala de uma maneira mais segura, é isso? Exatamente, não encontra refutações. E para você construir uma refutação, você tem que montar um argumento apaixonado por uma teologia e por uma igreja. Aí você tem que amar o Calvino mais do que a Escritura. Você tem que amar a Reforma Protestante mais do que a encarnação de Jesus, sua morte, ressurreição e ensino. Você tem que ser muito mais um reformado do que um cristão nascido pela palavra. Quando você realmente usa o texto, por exemplo, uma explicação simples, como é que nós somos futuristas. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 19, o eterno Deus chama o João e diz assim, escreve. Escreve isso no livro, escreve as coisas que foram, as que são e as que ainda hão de acontecer. Observa que o próprio Deus diz que Apocalipse é um futuro, ainda hão de acontecer. No capítulo 1, já acontecia ali, com elementos proféticos. No capítulo 2 e 3 estava acontecendo as 7 igrejas. E no capítulo 4, a seguir, ainda hão de acontecer. Exatamente. Então, quando eu me baseio no argumento da Escritura, aí eu passo a construir uma compreensão da revelação. Quando eu me apoio na teologia, então eu passo a receber uma série de filosofias da religião. Então, e aí pastor, eu construo, não desculpa, então, se o senhor me permite, o senhor está realmente dizendo que, ou seja, não é um pensamento do pastor Eduardo. A Escritura diz que a maneira correta de ler o Apocalipse é o que aconteceu, o que estava acontecendo e o que vai acontecer. Futurista. Sim, Apocalipse capítulo 1, verso 19. E existem muitos outros detalhes que precisam ser observados. Os idealistas têm o nosso respeito, os historicistas têm o nosso carinho, os preteristas a nossa intercessão, mas quando nós encontrarmos qualquer versículo que desaprove aquilo que cremos, devemos obedecer à voz de Jesus e converter nosso coração ao texto revelado. Porque o texto revelado é a palavra inspirada de Deus. E a teologia é o conjunto de estudos humanos, de pensamentos articuladamente compostos, que podem estar corretos ou nem tanto. A Escritura é infalível, a teologia nunca. Porque a teologia é nossa, é construção humana. Uau. A Escritura é plenária. E aí vem, talvez, amado pastor,
e amados irmãos, a maior diferença é quando nós cremos que a Bíblia tem inspiração plenária, palavra por palavra. Então, quando um pastor diz que o anticristo vai se levantar contra a igreja, ele tem que encontrar uma palavra que diz eclesia, porque ele tem que dizer que o anticristo está enfrentando a eclesia. Mas lá, em Apocalipse 13:7 e 13:10, a palavra é sanctis, ou sanctorium, que significa pessoas santas. E pessoas santas podem ser os convertidos na grande tribulação. Com certeza. Eclesia seria igreja. E santos é qualquer pessoa que crê no sangue de Jesus será santificado por ele. Portanto, os salvos da grande tribulação, Apocalipse 7:14, são os santos que o anticristo enfrentará. Mas a igreja resgatada e remida, a eclesia, eu edificarei a minha eclésia. Essa igreja santa, ela está arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu presumo que haja algumas perguntas e aí nós podemos andar de uma forma mais linear e sistemática. Com certeza. Dentro dessa primeira pergunta, né, bem respondida, que a Escritura Sagrada não se restringe a nenhuma teoria teológica. Ela está acima de tudo isso. E que, pela Escritura, nós encontramos uma base irrefutável que é o futurismo, né? Uma da forma mais correta de ler o Apocalipse, essas três formas que o próprio texto diz, o que estava acontecendo, o que aconteceu, melhor, o que estava acontecendo no momento, que era a questão das igrejas ali, e depois as demais coisas que iriam acontecer no futuro. Muito bem. E que para refutar essas questões vamos ter que torcer muito a Escritura, isolar textos e amar mais as teorias humanas do que a própria Escritura. Muito bem. Uma pergunta que nos foi enviada para ser assim: Derby teve como fonte de sua teologia as visões de Margaret MacDonald? Teve, sim ou não? Qual foi a fonte? Que ele foi um dos que sistematizou, né? Vamos assim dizer. Bom, é conhecido e notório no Brasil, inclusive vários vídeos na internet, onde se diz que a teoria pré-tribulacionista ela nasceu com John Nelson Darby, com a Margaret MacDonald, e que foi uma menina de 15 anos. Inclusive, eu recebi hoje um post no Zappers dizendo isso. E é extremamente lamentável como as pessoas amam fake news, como as pessoas gostam de matar e morrer por aquilo que elas adquirem um certo idealismo. Uhum. Só para nós termos ideia. Não. Essa moça, Margaret MacDonald, ela nasceu em 1815, ali na Escócia. Ela vai morrer ali por volta de 1840, uma vida muito curta. Porém, a família dela, se eu não me engano, Campbell, James Campbell, uma irmã por nome Isabel, outra por nome Mary, essa família, ela tinha assim digamos, um gosto pelo pentecostalismo, porém eles misturavam suas próprias ideias e seus próprios sentimentos com aquilo que era o Espírito Santo. Então, várias visões e revelações que ela teve, perturbadoras, assim por diante. O John Nelson Darby, ele vai visitar, investigar essa família. Ele acompanha várias reuniões, estudando e verificando o que está acontecendo. E então, alguém pode perguntar qual é o interesse dele. 3 anos antes, em 1827, se eu não me engano, janeiro de 27, ele já havia publicado vários artigos defendendo a volta de Jesus antes da grande tribulação. Então, quem mente dizendo que ela estimulou ele, ela influenciou, nunca leu o que ela escreveu e nunca leu, talvez, o que ele escreveu, ou está sendo desonesto. Eu prefiro acreditar que são ignorantes. A ignorância turva os olhos da razão. Ignorância não no sentido de agressividade, mas de desconhecimento. Sim. Então, eu não quero crer que esses pregadores, esses famosinhos de mídias sociais, estão agindo de má fé. Então, somente falam que lê muito e não lê o suficiente, ou lê muito mal, e acabam repetindo esses erros. Essa moça, a Margaret MacDonald, ela chega a dizer que a igreja
vai ser arrebatada no fim da grande tribulação. Ela tem um escrito publicado em 1840, em que ela diz que o povo está no meio de uma grande tribulação e não sabe o que fazer. Em 1861, um daqueles seguidores publica algumas afirmações atribuídas a ela, em que ela reforça essa ideia. Então, olha o disparate. Ela nem sequer era pré-tribulacionista convicta, ela oscilava entre os dois pontos, e se atribui a ela a origem do pensamento do John Nelson, que na verdade nada mais é do que um simples organizador daquilo que ele está crendo na Escritura Sagrada. E o pior, ele atribui a ela endemoniamento. No laudo que ele se propõe a descrever, ela é descrita como alguém endemoniado, como uma pessoa diabólica, que pertence a uma seita. Então, essa ideia de que John Nelson teria recebido uma influência dela é completamente descabida. Falaciosa. Descabida, falaciosa, tendenciosa. É como se diz, quem não tem Bíblia para mostrar, precisa inventar argumento filosófico. E aqui, porque ele não pastor, tem escritura. Se o senhor me permite, só uma ênfase para o internauta que nos acompanha. Louvamos a Deus pela vida de todos que estão entrando agora. Pedimos mais uma vez desculpa pelo encalço acontecido logo no início, né? Estamos, gente, vocês, todos os nossos telespectadores, pastores, teólogos que estão acompanhando a gente, seminaristas, nós estamos diante de um doutor em história, um pesquisador, alguém e para além disso, alguém que converteu a Cristo e leva muito a sério as Santas Escrituras, que é o pastor Eduardo. Nós louvamos a Deus, e essa pergunta não poderia ser respondida com tanto respaldo, senão por alguém, além de servo do Senhor, estudando as Escrituras, mas praticamente, em termos práticos, um profissional da história, alguém que milita profissionalmente nessa área. Então, pastor, louvo a Deus pela sua vida, e aquele que está ouvindo a gente, que possa não lhe conhecer, então, nós estamos diante de um doutor em história, alguém que milita nessa área da história secularmente, dando os dados históricos e verídicos dessas informações. Ele está respondendo essa questão se John Nelson teria sido influenciado por Margaret. Continua, pastor, desculpa. Não, fica à vontade. Mas é claro para nós que não. Por exemplo, só para o senhor ter ideia, eu vou ler aqui um trecho de uma publicação dela. Sim. Tendo o julgamento de fogo que nos tenta e conduz à purificação dos membros reais do corpo de Jesus. Então, observe que ela chama nas suas visões apocalípticas, nos seus devaneios apocalípticos, ela chama a grande tribulação de fogo purificador da igreja. Então, ela está usando o argumento pós-tribulacionista. Exatamente. E é atribuído a ela a exclusividade pré, quando, na verdade, ela oscila entre ambos. Oh. E o próprio Nelson, ele vai atribuir a ela características alucinógenas, demoníacas, e assim por diante. Então, humildemente, eu espero ter contribuído com esse esclarecimento. Tá? As obras dela são acessíveis, quem quiser consultar, que o faça, mas é leviano atribuir a origem, a motivação do Nelson, que inclusive isso era uma construção do David McPherson, que não gostava dele. Mas eu tô esperando uma pergunta para usarmos a Bíblia, hein? Ok. Vamos agora para nós usarmos as Escrituras. Qual é o elemento diferencial do dispensacionalista em relação à escatologia bíblica? Pastor, olhar a Escritura como literal. É isso que nos diferencia. Nós acreditamos que Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela é simbólica, pastor? Quando ela assim apresenta-se. Ela própria utilizará termos linguísticos, contextos específicos, atos de fala simbólicos. Então, isso significa, pastor, seguir o método gramatical histórico. Ou seja, a Bíblia literal. Ela é, onde for poesia, enquadra-se as regras de interpretação de uma poesia. Onde for alegórico, integra as regras de interpretação textuais alegóricas. Onde for histórico, não é? Narrativo, como Gênesis, como Atos, por exemplo,
como próprios evangelhos, são livros históricos, narrativos, interpreta-se do jeito que está lá. Exatamente, simples assim. Jesus foi muito claro: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então a palavra de Deus é viva. Jesus disse: a palavra de Deus é eterna. Ele também disse: vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela fala, ela se movimenta, ela transforma, ela liberta. Quando ela é simbólica? Quando ela se apresenta assim. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, está posto o simbolismo, ele se apresentou assim. Mas quando ele diz: vou derrubar esse templo, em 3 dias o reedificarei, não temos que ficar divagando que esses 3 dias são 3 anos, são 3.000 anos, são 3 isso, 3 aquilo. É crer no que está escrito, pois pelo Deus vivo foi ofertado e entregue e outorgado à humanidade. É assim que você e eu não conseguimos entender a Escritura, porque nós criamos o significado quando não somos literais. Quando somos literais, está ali. Quando queremos interpretar tudo, espiritualizar tudo, relacionar tudo a um relativismo insensante e egoísta, aí nós teremos 8 bilhões de significado. Muito bem, pastor. Indo para a parte, vamos dizer assim, central e final nessa questão, porque a gente aqui vai passando a hora, eu ainda... Mas nós propomos hoje falar sobre a igreja. Haverá um arrebatamento. O arrebatamento, ele será... quais são as provas textuais de que a igreja não passará pela grande tribulação? Por que não passaremos? Essas pestes que estão acontecendo, não seria já a grande tribulação? Qual o indicativo bíblico que nós não estamos na grande tribulação e que não vamos passar? Bom, eu teria 5 argumentos fundamentais, mas poderiam ser mais do que 5. Eu estou sintetizando 5 por causa do nosso espaço reduzido. Sim. O primeiro é: por que a igreja não passará a grande tribulação? Ela não passará a grande tribulação porque nós temos versículos claros que mostram o plano de Deus em não deixar a sua igreja passar a grande tribulação. No momento nenhum estou dizendo que a igreja não sofrerá perseguição. Sim, isso é outra questão. O termo é técnico, grande tribulação. Grande. É o dia do Senhor. Eu vejo um erro muito grave de muitos teólogos quando eles dizem assim: a igreja foi perseguida em Roma, a igreja foi perseguida na Idade Média, a igreja foi perseguida durante as guerras, então ela pode passar a grande tribulação. Estão confundindo as perseguições com a grande tribulação. O próprio Jesus também nos ensinou, em Mateus capítulo 24, que a igreja passará por um momento de intensa perseguição, mas ainda não é o fim. São os princípios de dores. Certo, Mateus 24. Após Mateus 24, ele percorre todo. Então eu tenho ali sinais, eu tenho o princípio de dores, a grande tribulação. Também a grande tribulação está em Mateus 24. Depois, mas pastor, se o senhor me permite, e os telespectadores, nós vamos fazer uma live para falar só sobre Mateus 24. Por que Mateus 24 não é base para o mid-tribulacionista e nem pós? Mas é uma outra live, tá bom? Não, ok. Então vamos lá. O primeiro argumento é porque a Bíblia Sagrada mostra que o plano de Deus exclui a igreja da grande tribulação. Certo. Deus excluiu a sua igreja. E onde a Bíblia diz isso? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: esperar dos céus ao seu Filho Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira futura. Aí alguém pode dizer: mas ira futura não está dizendo grande tribulação. Grande tribulação recebe várias denominações na Escritura. Por exemplo, dia do Senhor, dia de Cristo, dia da ira, ira futura. Há uma série de denominações similares. 1 Tessalonicenses 1,10. Então eu quero crer na Bíblia toda, eu não manipulo a Bíblia para agradar a minha paixão predileta. Vamos em 1 Tessalonicenses 5,9. Lá diz assim:
porque Deus não nos destinou para a ira. Para a ira. Mas para a aquisição da salvação por Jesus Cristo. Mais um versículo, por gentileza. Lucas 21, 36. Da boca do meu Senhor saiu a promessa de que eu não vou para a grande tribulação. Lucas 21, 36, para quem quer Bíblia, diz assim: vigiai em todo o tempo orando, para que sejais dignos de evitar estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante da vinda do Filho do Homem. Nossa. Jesus está nos exortando a sermos dignos de evitar a grande tribulação. Isso mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10, para quem ama a Escritura, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Isso quem está falando é Jesus. Para a igreja de Filadélfia, ele disse: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, meu primeiro argumento é que eu tenho muitos versículos que mostram que Deus não derramará sua ira sobre a sua igreja. Entendo. Segundo argumento. Segundo. Se eu estiver falando muito rápido, só me corrija, porque é muita coisa e o tempo é extremamente condensado. Tá bom? Ok. Segundo argumento. Quando o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever a palavra santa do Eterno, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, ele disse assim, olha o que disse Deus, não Paulo, disse assim, vamos ler o 16 também, né, para que o ouvinte tenha uma compreensão. E por gentileza, amigo, irmão, abra sua Bíblia na sua casa, leia o texto, faça como os crentes de Bereia, Atos 17, 11, confere na Escritura se o que estou falando é como digo. 1 Tessalonicenses 4, 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Irmão, a carta a Tessalônica foi a primeira a ser escrita. Aproximadamente no ano 56, 58, por ali, 55. O Apocalipse não tinha nem cheiro dele ainda. O apóstolo Paulo falou isso 40 anos antes de Apocalipse ser escrito. Isso mesmo. Ou 45. Então, Deus revelou a Paulo que a igreja ia ser arrebatada antes de Deus revelar o anticristo em Apocalipse. Antes de Deus revelar a grande tribulação. Antes de Deus revelar o Apocalipse, ele revelou a Paulo que a igreja seria arrebatada e encontraria com o Senhor. Muito bom. Isso mesmo. Se nós associarmos os dois primeiros argumentos, se nós associarmos as promessas de que Deus planejou livrar sua igreja da sua própria ira destruidora, e formos ao segundo argumento de que a carta Tessalônica foi escrita muito antes do Apocalipse, muito antes da grande tribulação revelada em Apocalipse, então nós sabemos que os evangelhos e o Antigo Testamento estavam ali pela inspiração do Eterno. Mas o Apocalipse não. O terceiro argumento. Terceiro argumento. Muito importante. Terceiro argumento. O que é a grande tribulação? Grande tribulação não é perseguição de governo comunista assassino. Grande tribulação não é mortandade de milhões de pessoas. Milhões, porque sabemos que a Covid é assassina, Sim. mas a Segunda Guerra Mundial matou muito mais. Sim. Grande tribulação é algo tão destruidor, tão terrível, que as pessoas deveriam ler para conhecê-la. E ao conhecerem pela Escritura o que é a grande tribulação, elas não ficariam chamando grande tribulação de perseguição política, de perseguição de Roma, de Segunda Guerra Mundial, a primeira. Só para ter um exemplo básico. A primeira trombeta da grande tribulação, ao ser tocada, toda a erva verde desaparecerá da terra. Será que alguém consegue entender isso? Pastor, mas o Apocalipse é literal? Essa é a diferença dos pré. Eles amam a Bíblia como ela está escrita. Exatamente. E não ficam fabricando o sentido mais confortável. Toda. Então, nós não estamos preocupados com a opinião de Calvino. Nós amamos Calvino. Nós estamos preocupados com os versículos que nos levam à vida eterna. Quem ama a Bíblia, segue Bíblia. Quem ama a religião, segue o seu pastor predileto. Né? Então, aqui, diz assim, toda erva verde será queimada. Quando a segunda trombeta ela toca,
se torna em sangue a terça parte do mar, certamente porque se precipitará sobre a terra corpos celestes. Não é, pastor, desculpa, não é de rios, é do mar. Um detalhe. Depois, quando toca a terceira trombeta, aí entra rios, águas, fonte das águas, e todas elas se tornam amargas. Imagine Deus castigando seu próprio povo dessa maneira. Vai contra todas as promessas de livramento do Senhor Jesus. Vai contra as promessas de salvação da Escritura. Mas eu insisto, para Seria aqueles uma que estão prova que ele acostumados... ama a noiva, né? Imagina, castigar a noiva com isso. Mas é pior, porque não dá tempo de explicar a grande tribulação. Mas, por favor, você tem uma Bíblia, está em português. Não espere ninguém te explicá-la. Vai lá que o Espírito Santo vai te ensinar. A quinta trombeta, a sexta trombeta, a primeira taça da ira, a segunda taça da ira, o sexto selo. Irmão, é tão tenebroso que desde o momento que o anticristo começa o seu governo, o seu agir, o seu poderio, há uma falsa paz, que aos poucos tornar-se-á a ira do Altíssimo, de uma maneira nunca antes vista, e glorifico a Deus que vai me livrar dessa ira futura. Então, este é o terceiro argumento. Pastor, O terceiro argumento... se o senhor me permite, é porque eu preciso convidar aqui o pastor Mário. Nós vamos continuar, e o senhor, eu desejo ouvi-lo explicar os demais argumentos, mais dois que faltam, com calma. Eu poderia só citar os dois sem explicar, para o ouvinte não ficar perdido? Por favor. Tá. O quarto são promessas de Jesus para a igreja. Algumas promessas de Jesus seriam quebradas se a igreja passasse a grande tribulação. E o quinto e último é que no livro de Apocalipse não existe a palavra igreja depois do capítulo 4. Opa. Existe a palavra... Não existe. O livro de Apocalipse fala 18 vezes da palavra igreja até o capítulo 4. Do capítulo 4, versículo 1, ele não cita mais a palavra igreja até o 19. No 20, 21 adiante, sim, mas até o final do 19 não há. E o termo santos, encontrados no capítulo 13, versículo 7, capítulo 13, versículo 10, encontrados adiante, se refere aos convertidos durante a grande tribulação, baseado em Apocalipse 7,14. É Apocalipse 7,14 que me dá autoridade para essa interpretação. Porque quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Ela é viva e eficaz. Pastor, esse tema Obrigado. É um tema muito sugestivo. Pessoas estão mandando aqui várias perguntas, e não somente ao senhor, mas a todos os telespectadores que estão conosco, irmãos, né, que são muito mais de telespectadores, são irmãos que estão aí participando conosco. Precisa da gente continuar esse desdobramento com o irmão. Nós vamos ter que marcar mais outras lives para a gente dar sequência a esse assunto que para aqui numa pausa, tá bom? Nossa gratidão ao Amém. Senhor. Essa ideia surgiu do irmão, quero dizer a todos os telespectadores aqui, em conversa, falando ali, nós amamos e ampliamos, né, para o público, que juntando as forças aí. Então, inclusive, eu quero agradecer aqui também até o pastor Paulo Pontes, da Rádio Ceará News, que está transmitindo pela rádio agora para o mundo inteiro. Um abraço. Obrigado, pastor. E aí, se você quiser mandar um abraço aí para o pessoal, antes da gente convidar aqui o pastor Mário. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Cadeeso, agradeço ao pastor Wallace, que é despertado sempre na obra missionária de educação cristã, tem essa preocupação de compartilhar a verdade da Escritura. E deixo para cada servo e servo de Deus: prepara-te para o arrebatamento. Não é mais importante se vai subir antes ou depois. O importante é estar pronto. Infelizmente, quem espera subir no final não fica pronto, não está alerta para o arrebatamento. Alerta tua alma para o arrebatamento. E lembre-se que todo o teu corpo, espírito e alma sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é fiel, prometeu e fará. Muito obrigado. A paz do Senhor. Amém. O pastor Eduardo vai continuar com a gente. Deus abençoe, a paz do Senhor. E até a próxima live que vamos dar sequência.
Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida aqui do pastor Eduardo. E o pastor Eduardo é um tremendo de um ensinador, né? E aí, deixa eu só chamar aqui o pastor Mário. Não sei se é PR Mário, eu não observei antes, mas deixa eu só ver aqui. Eu acho que é só pastor Mário Souza. Ele já está aqui, pastor Mário Souza. Muito bem. Já estamos convidando o pastor Mário. Pastor Mário, ele é uma pessoa que temos muita admiração, muito amor. O pastor Eduardo continua com a gente aqui, escutando, né, participando da live com a gente. Tem muita coisa ainda para ser falado. A questão das trombetas, se as trombetas do Apocalipse são as mesmas trombetas, né, que Paulo menciona, ao som da última trombeta, seriam as mesmas, né? Essas questões todas aí. Pastor Mário, estou aqui aguardando o pastor Mário entrar. Ele estava assistindo aqui com a gente, né, participando. Muito bom, muito esclarecedor. Pastor Eduardo é um grande professor. Ele milita nessa área como profissional, professor de história. Ele é um pesquisador profissional, pesquisas profissionalmente falando. Um grande acadêmico de respeito no nosso meio. Pastor Mário, não estou conseguindo, estou chamando ele aqui, pastor Mário, mas ele está com ele está aparecendo aqui, estou chamando, pastor Mário, mas não estou conseguindo. Enquanto chama aqui o pastor Mário, queremos dizer a todos os irmãos, bem, está aqui, o pastor Mário está entrando, conectando agora, está aí, já vai aparecer aqui, meu amigo, pastor Mário, um grande ensinador. Pastor Mário, a paz do Senhor, bem-vindo ter o senhor, é uma honra para nós ter o senhor aqui conosco, e o senhor pode já saudar a todos aqui, e aí em seguida vamos fazer aqui uma perguntinha. Eles estão aqui ajustando ainda. Tá aqui, tem alguém ajudando aqui, o pastor Mário, sua família, Deus abençoe. Pastor Mário, você está ouvindo bem a gente? Vou aumentar aqui o volume para o pastor Mário ouvir melhor. Isso, maravilha. Já estou vendo aqui meu grande amigo, pastor Mário Souza. Pastor Mário, o senhor já está ouvindo bem agora? Agora sim, após alguns probleminhas, muito travamento, mas agora melhorou a situação. Está me ouvindo bem, pastor Anderson? Sim, estamos ouvindo bem, muito bem, graças a Deus. Então, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Mário Souza e estava aqui ouvindo com toda a atenção e muito feliz o meu querido amigo, companheiro, pastor Eduardo Gomes. E temos história. Conheço o pastor Eduardo há muitos anos, como também muito bem a sua família, a irmã Davimar, Maria do Socorro, enfim. Conheço toda essa família tão querida. Meus amados, estamos diante de uma situação onde se vê muita e muita coisa ultimamente. São muitas ideologias, muitas teologias, muitos segmentos, enfim. Na verdade, é o que o pastor Eduardo acabou de dizer. Temos que ficar única e exclusivamente com as sagradas escrituras. Aqui não estamos defendendo tese e nem teologia de quem quer que seja, humanamente falando, e sim, somos defensores e estudantes e praticantes da palavra do Senhor nosso Deus. Essa é que é a verdade. E também creio piamente à luz das Sagradas Escrituras que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação.
Hein, pastor Mário? Pois não. Se o senhor me permite, antes do senhor continuar explicando essa importante questão, se puder aproximar mais um pouquinho o telefone, porque o volume está um pouco baixo. Os irmãos até estão escrevendo aqui. Aí eu acho que iremos ouvir melhor. Será que está melhor agora, a altura do som? Agora melhorou. Isso. Então, pastor, a pergunta é exatamente essa. A Bíblia tem uma resposta segura de que a igreja não passará pela grande tribulação? Pastor Eduardo começou a responder, não concluiu, obviamente, que a gente quer partilhar o tempo. Essas catástrofes que estão acontecendo agora, né? Essas pandemias, por exemplo, a Segunda Guerra, outras mortalidades que houveram, isso já não seria grande tribulação? Por que não seria, né? E qual é a base bíblica para dizer que não? Olha bem, pastor Wallace, de forma nenhuma. Disse muito bem o pastor Eduardo, analisando o começo do capítulo 24 de Mateus, estamos vivendo e vivenciando o princípio das dores. Jesus disse que haveria terremotos, fome, pestes. Olha aí, o vírus está incluso nessa pestilência aqui de Mateus 24, de 5 até o 7. Outro detalhe, o que se vê por aí, que a turma fica a inventar, pandemia, incêndio em floresta, rios poluídos, guerras, violências generalizadas, tudo isto são o quê? Intervenções humanas. A natureza apenas está reagindo às ações humanas. Agora, a grande tribulação, o que vai acontecer nela, não tem intervenção humana. É única e exclusivamente intervenção divina. O Apocalipse fala de maneira peremptória, que é a ira de Deus e a ira do Cordeiro sobre a terra. É juízo de Deus sobre a terra pelos homens, na sua indiferença, ter se afastado de Deus. O que eu acho interessante é que o Cordeiro ele é manso. O Cordeiro é humilde por natureza. E Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele que Cordeiro é. Entretanto, este Cordeiro vai se irar na grande tribulação. E olhe bem. Pastor, se o senhor me permite, desculpa, se o senhor me permite, só para ficar muito claro, muito boa essa fala, caros telespectadores, do pastor Mário. Na grande tribulação tem uma diferença. As catástrofes que haverão são catástrofes oriundas de Deus. E o que está acontecendo agora, né, rios poluídos, guerras, isso tudo são catástrofes provocadas pelo homem. Muito bem colocado pelo pastor Mário essa situação. Isso é um grande diferenciador do que está acontecendo agora e do que acontecerá na grande tribulação. Muito bem. Queria só deixar isso muito claro, pastor, um ponto muito interessante. Foi muito importante. E o que eu quero continuar a dizer é o seguinte, que a igreja, observamos que no capítulo 3, de 1 a 3, retrata aqui a igreja. A partir do capítulo 4, a igreja do Senhor sobe. Capítulo 4, capítulo 5, já vemos as coisas acontecendo no céu. E dos capítulos 6 até o 18, são o desenrolar da grande tribulação na face da terra. Eu costumo dizer que é Daniel, capítulo 9, versículo 27, a última das 70 semanas. O que Daniel fala no versículo 27 do capítulo 9 do seu livro, isto é, o anjo do Senhor revelando a Gabriel, aqui o Apocalipse detalha todo o versículo 27 de Daniel, do capítulo 9, dos capítulos 6 até o 18. Olha só, são nada mais e
nada menos do que 12 capítulos, só detalhando o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, a última semana. E o que se vê ali são os juízos dos selos. 2, os juízos das trombetas. E 3, o juízo das taças. E veja que em cada juízo deste saía algo da parte de Deus para atacar os homens. Nos selos se vê as saídas, né, dos cavalos branco, e logo em seguida é sucedido o branco que aqui mostra a pseuda paz, o falso Cristo, e depois vem o cavalo vermelho, o preto, o amarelo, onde observamos aqui as desgraças que cairão sobre a terra. As trombetas, conforme foi muito bem detalhado pelo pastor Eduardo, observa aqui o quê? Cada anjo que toca sua trombeta, algo de espantoso acontece. E o que eu acho interessante, pastor Eduardo, pastor Wallace, é que nos juízos das trombetas, Deus age de maneira milimétrica. Você vê aqui que quando a trombeta toca, o que acontece? A terça parte do mar, ela é destruída, como a terça parte das naus. Você vê a terça parte dos rios sendo destruída. Você vê a terça parte das florestas sendo destruída. Na quarta trombeta, você vê quando a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas perde o seu brilho. Olha bem, que tudo aqui nos juízos das trombetas, Deus ataca na terça parte. Ou seja, uma ação, uma intervenção milimétrica. Como se fosse, a gente vê nessas guerras que já aconteceram, os Estados Unidos, a própria Rússia, com seus mísseis, quando soltam, né? E eles vão quase que milimetricamente atacar o seu alvo. Assim mesmo, ainda há erro de cair alguns metros ou mais além do alvo, fora, aquém, enfim. Aqui não. Deus ataca milimetricamente a terça parte de cada coisa nos juízos das trombetas. Agora, quando chega no juízo das taças, aí a coisa fica muito, muito difícil, porque esse lado da terceira parte some e Deus ataca de maneira global, total. Cada taça que é derramada, aonde vai, o seu destino é de maneira total, completa e plena. E a coisa ali fica muito, muito complicada. Então, você vê que é total intervenção divina e de maneira nenhuma Deus permitiria ou permitirá que a noiva do seu filho passe por tal coisa. E o que eu acho interessante, o texto que o pastor Eduardo leu, que é o versículo 10 do capítulo 3 do Apocalipse, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação, da hora da ira, que virá sobre o mundo. Mas o que eu acho interessante aqui, que vocês podem, na maioria das traduções, pastor Wallace, pastor Eduardo, não está dizendo, eu te livrarei na hora. Ou seja, no meio. Ele disse, eu te livrarei da hora. Isso quer dizer... Meu Deus! Vamos passar. Pode prosseguir. Não, são detalhes interessantes, pastor. Inclusive, o senhor já está respondendo algumas perguntas que eles estão fazendo aqui na live, que se eles estão perguntando, esses sinais que o senhor está citando seriam globais ou locais? O senhor já está respondendo. Pode continuar, que está muito bom. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, me faz lembrar te livrarei da hora, me faz lembrar de Daniel na cova dos leões, me faz lembrar de Ananias, Misael e Azarias lá na fornalha. Olhe bem, Deus poderia ter livrado aqueles moços da fornalha. Deus poderia ter livrado
livrado Daniel da cova. Mas haveria quem dissesse, os meninos foram livres da fornalha porque eles tinham um ombro forte que se chamava Daniel. Alguém poderia dizer, Daniel foi livre dos leões ou da cova porque ele era amigo pessoal, conselheiro do rei. Então ele foi livrado da cova e os rapazes foram livrados da fornalha. Aí você vê que foi diferente. Deus não livrou os rapazes da fornalha, ele livrou os rapazes na fornalha, lá dentro, fazendo com que o fogo ficasse bem fresquinho. Deus não livrou Daniel da cova, ele fez questão de livrar Daniel na cova, no meio dos leões, fechando suas bocas. Agora aqui, na grande tribulação, é diferente. Deus não vai livrar a igreja na tribulação, no meio do fogo da tribulação, no meio do calor. Não, aqui é o contrário. Deus vai livrar a igreja da tribulação. Antes que ela aconteça, Deus vai tirar o seu povo escolhido da face desta terra. E é como foi lido também em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Ele vai nos livrar da ira futura, da grande tribulação, da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então a Bíblia, ela é muito tácita, ela é muito clara, e é nela que temos que firmar a nossa fé e o nosso crer. Porque disse o Senhor Jesus, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo de número 39. Conforme disse também ainda o meu querido Eduardo, antes que o Apocalipse existisse, né, Deus já revelava a Paulo, né, na sua faixa de 40 a 45 anos antes. Isso sem falar, né, do próprio Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, né? A partir do versículo 12 em diante, ali sim, Pedro já está falando de quê? Desse céu que vai passar, dessa terra que também vai sumir, lá no final do milênio. Mas veja como esses apóstolos eram de Deus o profetas. E Pedro dizia que nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra. Antes que tudo isso chegue, a igreja terá que ser arrebatada, virá a grande tribulação, a volta de Jesus em glória, julgamento das nações, o milênio e logo em seguida o trono branco e posteriormente o dia de Deus, que é a própria eternidade. Então, meus amados, não fiquem preocupados. E hoje em dia, então, é tantas conjecturas, é tantas ideologias, e alguém diz daqui, e diz dali, e aponta o Papa, e aponta o Emmanuel Macron, e já dizem que o anticristo está aí. Gente, João disse que o espírito do anticristo já está aí. Agora, ele em pessoa, gente, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, não haverá parâmetro para marcar quando é que o anticristo vai entrar em ação. Porque Paulo já dizia, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 a 10 de sua segunda epístola, há um que agora o detém. Enquanto este um que agora o detém estiver aqui com a igreja, ele está proibido de se manifestar. Agora, subindo a igreja, e o Espírito Santo com a igreja como assistente, como paracleto, aí o campo se abre para que ele possa agir sobre a terra, no seu império, no seu governo. Agora, até que isso aconteça, não. Enquanto a igreja estiver aqui, com ela estará o Espírito Santo, que deterá toda a ação personificada do diabo no homem que ele escolha para tal ato. O que se vê muito por aí são terrorismo psicológicos evangélicos.
Essa é que é a verdade, fazendo o povo ficar aterrorizado de maneira indevida, de maneira que não precisaria tanto. Agora, na verdade, irmãos, Jesus está voltando. O anticristo está para chegar? Claro que está. Só tem um detalhe. O nosso Cristo virá primeiro para buscar um povo que é especial, zeloso, de boas obras, que se chama igreja. Tito capítulo 2, versículo 14. Agora, que ele está por vir, e vir a qualquer momento, isto é fato, isto é inegável. E por causa disto, temos que estar prontos, preparados, porque a qualquer momento ele virá. Pastor Wallace. Pastor Mário, o pastor Eduardo, ele concluiu em parte, né, a sua fala, falando que as pessoas não devem ficar preocupadas com a questão da tribulação. Não se preocupem com isso. E o senhor também agora toca também nesse assunto. A questão que a preocupação deve ser em preparar a sua vida. Esteja pronto agora. Esteja pronto hoje. Porque se a pessoa pensa e coloca na cabeça que ela passará pela grande tribulação, que ela verá o anticristo, participará de perseguições promovidas pelo próprio anticristo. Se a pessoa pensa isso, psicologicamente falando, ela abre brecha para viver uma vida relapsa espiritualmente, achando que ainda tem tempo de se consertar e de não sei o quê, parará. E aí, então, Jesus vem e ela fica. Não é? Essa o X da questão. E, pastor, eu sou crente desde que nasci, eu tenho 48 anos, né, de idade. Eu nunca vivi na igreja um tempo, e já tenho agora 21 anos que eu trabalho no ministério pastoral, sirvo ao Senhor no ministério pastoral, há 21 anos pastoreando a igreja. Nesses 21 anos, pastor, tanto aqui, lá fora, Deus me deu a oportunidade, trabalhei em Portugal, tínhamos trabalho na Espanha também, que era vizinho. Eu nunca vi uma época em que os crentes vivessem uma vida despreocupada com a volta de Jesus como agora. Nunca vivi esse tempo. Então, pastor Mário, é muito importante essa questão do pré-tribulacionismo. Jesus vem. Antes que a grande tribulação comece, precisamos estar preparados. E eu queria, pastor, que o senhor falasse um pouco desse tempo que estamos vivendo, que é um dos sinais que antecede a volta de Jesus. Essa falta de atenção, de seriedade com a vida cristã. Como é que é esse sinal, pastor? Olha, o que está no versículo 12 do capítulo 24 de Mateus explica muito bem isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu gosto muito da outra tradução que diz o amor de quase todos. Estamos vivendo neste quase. Olha como a iniquidade tem se multiplicado de maneira assustadora e sórdida. E tem mais, não somente lá fora, mas até mesmo, infelizmente, no meio evangélico. Aquilo que Paulo disse, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está acontecendo de maneira ao contrário. Porque o que se vê hoje, grande parte dos membros da igreja, olhe bem, quando eu falo assim, eu tenho até uma preocupação. Porque a igreja do Senhor em si, aquela igreja, ela está pura e pronta. É aquilo que está no Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos e regozijemo-nos. Demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva, a sua esposa chata. Oh, glória! Aleluia!
pronta. A igreja está pronta, porque a igreja ela é santa, ela é virgem. Paulo, que será apresentada ao seu marido. Agora, existem o quê? Grupos denominacionais, existem comunidades, principalmente hoje em dia, os neopentecostais. E toda essa gente se intitula igreja. E o que se vê por aí? É um conformismo com o mundo sem tamanho, sem precedentes. Tudo é válido, tudo é permitido. Pastor, Nada pegando um gancho, se o senhor me pergunta, pegando um gancho nessa questão do conformismo comum, teve uma igreja que o pastor pediu para que, agora no período do carnaval, todos os crentes se vestissem, cada um ia vestir de uma figura, né? Ia se mascarar e tal, e iam celebrar o carnaval dentro da igreja, usar o púlpito da igreja, já todo mascarado e tal. E um dos jovens, filho de uma irmã que eu conheço, ele líder lá da juventude, ele ia se vestir de Harry Potter. Olha, pastor, eu disse assim, isto é uma profanação do lugar que deveria ser para culto. Olha onde chegou para celebrar a festa da carne dentro da própria, entre aspas, igreja do templo. Aí vem a pergunta que não quer calar. Essa gente, carinhosamente falando, é claro, essa gente está esperando Jesus para quando? De que forma? Porque não foi isto que o apóstolo do amor nos ensinou. Lendo a sua primeira epístola, é claro, João, refiro-me a ele, olha o que está lá no capítulo 3, versículos de 1 até o 3. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e como ele é, o veremos. Mas olha a recomendação. E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Como ele também é puro. O que é se purificar? É estar limpo. Limpo das transgressões, do pecado, de tudo aquilo que é imundo, que nos distancia de Deus. E o mesmo João, né, no capítulo anterior, 2, o que é que ele disse no versículo 15, 16 e 17? Filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E as suas concupiscências, mas quem fizer a vontade do Pai permanecerá para sempre. É claro que João não estava falando aqui deste mundo cósmico, né? Desse mundo dos montes, vales, outeiros, jazidas, e sim deste mundo espiritual, deste mundo que o diabo domina e predomina, este século presente. O que vemos hoje é muito crente vivendo uma vida de relativização. Crentes que estão vivendo no mundo secularista, dando lugar a esta pós-modernidade que aí está, onde a igreja tem que evoluir, onde a igreja tem que adequar, né? Se adequar aos moldes, aos ditames do mundo. E quando Paulo disse, não vos conformeis, aqui tem duas raízes etimológicas, né? Com e formar. Ou seja, não está de acordo com esta forma, não está de acordo com esse sistema. E sobre isso, Tiago, ele pisa fundo, o pastor Tiago, quando ele chega até a chamar, né, adúlteros, adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para Deus? Quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Tiago aqui não estava falando de um adultério, conjunção carnal entre um homem e uma mulher, e sim de adultério espiritual, de uma relação sexual ilícita
aceitar que o crente está tendo com o mundo, traindo o seu noivo Jesus Cristo, se é que ele é a igreja. E esta igreja é noiva do Cordeiro. Então, na outra tradução, então, Tiago chama de infiéis, porque aqui já dá um sentido, né, até mais fácil de se compreender. A infidelidade, pastor Wallace e pastor Eduardo, tem sido muito grande entre estas comunidades generalizadas por aí afora. Então, aquele ardor pela esperança da volta de Jesus, ela tem realmente se apagado em muitos corações. Por quê? Porque essa gente tem se entregue ao caminho da iniquidade. Olha o que Paulo foi categórico, né? Quando ele falando, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas olha o que ele diz aqui. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará a mim. Não somente a mim, mas a tantos quanto amam e esperam e aguardam a vinda de Jesus. 2 Timóteo 4, 7 e 8. O crente verdadeiro, ele vive nesta esperança, nesta fé, esperando Jesus e esperando para hoje, esperando para agora. Não é para amanhã e nem depois de amanhã. Tendo a certeza que seremos guardados da ira, que subiremos antes que o anticristo chegue, antes que esse governo infernal se instale na terra, a igreja se apronta, mas infelizmente esta é a verdade. Por outro lado, eu louvo a Deus, porque é a Bíblia se cumprindo, por se multiplicar a iniquidade. A profecia está aí no ar, é só darmos lugar a Deus para que ela não se cumpra em nós. Se eu não der lugar à iniquidade, o meu amor não vai esfriar. Mas se eu der lugar à iniquidade, é claro, o meu amor vai se esfriar. Então aqui está o ponto-chave. Com iniquidade, não tem amor de Deus quente. E o que se vê por aí é a igreja de Laodiceia, tipificando muito a igreja de nossos dias. Uma igreja conformada, uma igreja que acha que está tudo bem, conforme Jesus disse, né? Dirigindo-se ao pastor daquela igreja, tu dizes, estou rico e de nada tenho falta. Entretanto, não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Olha a situação daquele pastor. Na miséria, na pobreza, na desgraça, porque não tinha graça de Deus, sem visão espiritual e nu, despido diante de Deus. É, coisa é séria. Ele para que ele adquira, né? Roupa para se vestir, ouro para se enriquecer. E o que eu acho interessante, pastor Wallace, que Jesus tem um colírio que na terra não tem. Vocês já viram, não vão dizer que colírio cura cegueira? Pois é, pastor. Eu queria, viu? Mas, entretanto, ele disse, olha, adquira colírio para que veja. Só o colírio do céu para acabar com a cegueira espiritual deste mundo e desta terra e dar uma visão celestial. Então, irmão, aquilo que Jesus disse ao anjo da igreja de Laodiceia, veja que está se cumprindo hoje. Porque o que tem aí de crentes como aquele pastor, como aquela igreja, achando que está tudo bem, que nada tem falta, que está prontinho para tudo, até para subir para o céu. E Jesus disse, olha, você não está sabendo, mas você não passa de um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Tomemos cuidado, irmão. E o pior, pastor, é que atrás de muita coisinha que vem por aí, Jesus está dizendo de maneira clara, naquele dia muitos me dirão, Senhor, no teu nome não profetizamos, não curamos, não fizemos maravilhas, e eu lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Mateus 7, 22 em diante. E para terminar a minha fala, só quero lembrar aquele texto que está em Malaquias, naquele dia, se saberá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Pastor Wallace. Pastor Mário, uma preocupação que nós temos, não é com a nossa juventude.
porque a nossa juventude não viveu uma época clara, visível, no meio da sociedade, quem era cristão. Então, um cristão, se você chegasse no ponto de ônibus, a 10, 20 metros, você olhava para o homem, para a mulher, você já sabia a diferença. Eles não vivenciaram esse tempo. E agora, no tempo em que estamos vivendo, a juventude está achando, muitos dos jovens que pensam que servir a Deus é apenas um estilo de vida social, e não espiritual. Claro que a cultura do céu acaba externando da nossa vida social. É verdade que é quando nós, de fato e de verdade, somos a igreja de Jesus, aquela que, como o senhor disse muito bem, que está esperando Jesus voltar. O senhor disse com base na Escritura, o senhor simplesmente citou o texto. Alegremos-nos e regozijemos nele, porque são chegadas bodas do Cordeiro. A sua noiva se aprontou, verbo no passado. A igreja, ela está pronta, esperando Jesus voltar. Então, alguns jovens, não são todos, é verdade, mas muitos jovens, inclusive, pastor, eu trabalho com aconselhamento, converso muito com os pais, muitos jovens que vivem na igreja numa prática ativa, sexual. E eu converso com os pastores de várias denominações, porque milito no meio, né, do academicismo teológico, dou aula lá no seminário. Então, quase que os jovens se espantam quando alguém diz que não pode ter relacionamento sexual fora do casamento. Eles vivem disso, então há uma preocupação com a juventude. E aí, pastor, dentro dessa questão, eu queria tem uma pergunta aqui que antes do nosso tempo acabar, eu queria fazer ainda. Falta alguma ocorrência como sinal que para cumprir ainda, para Jesus voltar, falta algum sinal se cumprir ainda? Meu amado irmão, olha, é até complicado dizer isso. Eu não me atreveria, eu não gosto de ser afoito, porque, olhe bem, o que está acontecendo aí, os sinais já estão evidenciados. Já estão evidenciados. A não ser esses sinais que aí estão serem aprofundados ainda mais, intensificados ainda mais terremotos do que já tem, mais pestilências do que já tem. Vocês não se iludam. Há um provérbio popular que diz assim: dias melhores virão. Eu não quero ser aqui nenhum profeta a profetizar catástrofe. Não. Mas pelo que se vê aí, eu digo de maneira muito clara e sem medo, sem dúvida, dias piores virão. Essa é que é a verdade. Vocês estão pastor, eu chego a dizer que faltar cumprir não faltam. E o senhor foi muito feliz. Não vejo na Escritura que falta sinais a se cumprir. O que eu percebo que está acontecendo, e aí o senhor foi muito feliz na colocação, é que todos esses sinais já estão se cumprindo, no gerúndio, né, cumprindo, e eles, o que poderá acontecer é o agravamento deles. Olha bem, e você vendo uma coisa, olha só. Aqui eu vou até usar um texto do Apocalipse. É claro que não é para agora, vai acontecer depois, mas só para dar a entender. Ali no capítulo 6 do Apocalipse, você vê que no cavalo amarelo, quando ele é montado por um personagem chamado Morte, você vê que aqui, além da espada, além da fome, você vê, além das feras, você vê o que mais ali? Muitas bactérias, vírus, toda sorte de mortandade através dessas coisas. Então, isso que estamos vendo hoje, irmão, um vírus desse tipo aí, ó, parou o mundo, parou a terra, parou o carnaval. Todo mundo está perplexo e as autoridades do assunto de mãos atadas. Já se passou um ano e veja,
Ninguém tem conclusão definitiva sobre esse vírus que está aí. Você vê que os estudos se multiplicam, se variam, né? Uma massa já está se dizendo agora que é bom usar duas, uma por sobre a outra. A variante do vírus. Agora mesmo a cidade de São Paulo está com 16 infectados com essa variante de Manaus. E, entretanto, dito por eles que eles não foram a Manaus e não tiveram com ninguém de Manaus, de onde veio esse vírus? E é muito simples, irmão. Surgirão outras. E cada um que for surgindo é uma nova situação. A coisa está complicada. Não esperem coisas melhores. Apenas amenizações. Que Deus vai amenizando por causa da igreja que está aqui. Deus vai amenizando. Pode saber. A igreja é o ponto de equilíbrio. É o referencial. Enquanto essa igreja estiver aqui, é o Ló que está lá em Sodoma e o fogo não desce. Entendeu, pastor Alex? Enquanto Sim, com certeza. Enquanto estiver na terra, no caso da igreja, o fogo não desce. E o anjo diz, olha, sai depressa. Sai depressa, eu não posso destruir nada enquanto você está aqui. Então a igreja vai ser puxada, viu? Depressa. Para quando ela subir, o fogo descer. E esse fogo que vai descer não é o fogo ainda depois do juízo final, céu e terra, não. É o fogo da grande tribulação. Viu? Assim como Ló não participou do incêndio e da destruição de Sodoma, a igreja também não vai passar pelo incêndio e a destruição deste mundo. A verdade é esta, mas o mundo cada vez mais indiferente. E o juízo de Deus já começou e vai piorar depois que a igreja daqui sair. É verdade. Estamos chegando ao término desta live. Né? Agradecemos ao querido pastor Eduardo Gomes, pastor Mário Souza, que com essa participação extraordinária, queremos dizer a todos os telespectadores, né, e também ao pastor Mário, pastor Eduardo, que nós do Conselho de Educação e Cultura, né, da CADEESO, nós faremos mais lives com temas pertinentes para poder trazer esclarecimento ao povo de Deus, trazer também até uma palavra evangelística nesse sentido, para que aquele que está afastado, aquela pessoa que está vendo todas essas coisas acontecerem e não sabe por que essas pestes, por que os governos não se entendem, por que as guerras. Então, a pessoa possa compreender que isso são sinais escatológicos da volta de Jesus e que poderá dar a volta de Jesus, dar-se-á a qualquer hora, a qualquer momento. Não se pode deixar para amanhã. Então, se tem algum telespectador que está agora acompanhando a gente, se você está afastado dos caminhos do Senhor, você não deixe para amanhã. Se você estiver no carro, se você estiver no escritório, se você estiver no quarto, se você estiver agora talvez na rua, mas sentado em algum banco, acompanhando pela internet, que tem internet móvel, onde você estiver nesse momento, onde você estiver, você pode curvar a sua cabeça, orar a Deus em o nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas, eu quero estar pronto como a noiva que se aprontou para o arrebatamento da igreja. Eu retorno para os teus santos caminhos. Me perdoa. Aí você vai procurar uma igreja evangélica séria, mais perto da sua casa. Mais perto da sua casa. E agora você vai uma igreja que tem compromisso com a literalidade das escrituras. Alguém sério. Se você me perguntar, pastor, o senhor recomendaria alguma igreja? Eu recomendo a Assembleia de Deus. Mas não quer dizer que seja a única, tá certo? Mas eu recomendo que você vá para uma Assembleia de Deus ligada a uma convenção, não é? Uma Assembleia de Deus independente, autônoma. Realmente eu não recomendaria, com muito respeito a pessoas sérias que eu conheço, mas eu recomendo alguém que frequente uma igreja, Assembleia de Deus, perto da sua casa, ligada a uma convenção,
ligada à convenção geral, tá bom? Então procure essa igreja, procure o pastor, siga Cristo. Acerte a sua vida, porque não dá para deixar para depois. Como eu tenho aqui alguns minutinhos, o pastor Mário tocou num assunto muito importante. No seminário, muitas pessoas fazem essa pergunta. Algumas pessoas falam, gente, o Espírito Santo, ele vai deixar a terra e vai estar só do céu. Esta linguagem, quando nós falamos assim, nós não queremos minimizar a deidade do Espírito Santo. E aqui vou abrir também para o pastor Mário falar. Nós não estamos minimizando a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. É claro que o Espírito Santo ele é onipresente. Ele jamais deixará de estar na terra como Deus, como pessoa onipresente. A questão é que a dispensação da graça encerrará com a volta de Jesus. E então, esse paracleto, como o pastor Mário falou, esse paracleto divino, esse consolador, esse Espírito Santo que veio para estar conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas. Essa atuação graciosa encerrará. O Espírito Santo, como Deus, ele estará na terra, só que não atuará como atua agora. Essa atuação subirá junto com a igreja. Não é? É isso, pastor Mário. Positivo, positivo. Ele, quando desceu no dia de Pentecostes, ele veio aqui para dar sequência àquilo que o Pai planejou na eternidade, o Filho executou na cruz, e agora ele ministra, aplica, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. E agora ele se torna da igreja o quê? O paracleto, o assistente pessoal, o consolador, o advogado, o intercessor. É aquele Eliezer que conduziu Rebeca pelo deserto até entregá-la ao seu noivo Isaac. A igreja está sendo conduzida pelo deserto da vida, pelo seu assistente chamado Espírito Santo. Então, quando a trombeta tocar, ele, como assistente, terá que levar esta noiva para apresentar ao seu noivo. Daí aquela expressão que Paulo disse, até que do meio seja tirado. Agora, como Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, imanente, transcendente e eterno, atributos intransferíveis, ele permanecerá sendo Deus e onipresente como continuará enchendo todo o universo. Apenas o trabalho dele como assistente aqui cessará e ele levará a igreja ao céu. Mas como Deus, no mundo inteiro, ele permanecerá. Pastor Wallace. É isso mesmo. Pastor Mário, muito obrigado. Essa participação de todos os telespectadores aqui participando com a gente. Nosso agradecimento também à Rádio Ceará News, através do pastor Paulo Pontes, que transmitindo ao vivo aí para o mundo inteiro essa participação. Nós teremos outras lives, vamos divulgar, tá certo? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento, que aqui estava quase acabando aqui a live, para poder agradecer os irmãos do mundo inteiro que estiveram orando pelo meu filho, que pegou Covid no dia 27 de dezembro e ficou curado. Mas tem uma coisa chamada síndrome rara pós-Covid. Síndrome rara pós-Covid. Então, ela pega de 25 a 30 dias depois que a pessoa pega Covid. Ela se manifesta. E o meu filho foi alvo dessa síndrome e ele, então, esteve em situação gravíssima, o João Vitor, internado na UTI do Hospital Praia da Costa, ficou entubado, ficou numa situação, humanamente falando, que seria impossível. A pressão arterial dele, para ter ideia, chegou a bater 5/2, quase parando o coração. A inflamação, o quadro inflamatório
ficou generalizado. Os órgãos, tudo tomado, rim parou, né? Então, o pulmão tomado, infeccionado, né? Ultrapassou os 43 mil leucócitos do sangue dele, inflamação generalizada, né? Mas o Senhor, Deus levantou um exército, pastor Mário. Em todo o mundo, pessoas na Alemanha, em Portugal, na Itália, na Irlanda, né? Na África, dos vários continentes africanos, recebendo mensagens aqui, no Brasil, em todos os estados. A própria igreja, que o pastor Mário, né? Lá o filho do pastor Mário, que é o pastor presidente agora, o pastor Mário é o pastor presidente de honra daquela igreja. A igreja unânime se reuniu ali para orar nos púlpitos, no círculo de oração, não é? Não só essa igreja. A igreja que eu congrego, todos os irmãos foram unânime estarem orando. A convenção da Cadeesmo, mas não foi só a convenção da Cadeesmo. Todas as convenções desse estado, eu recebi mensagens dos presidentes. Teve uma igreja lá no Rio de Janeiro, que eu não conheço o pastor ainda. Eles não me conhecem pessoalmente, nem o João Vitor. Ao saberem da história, o pastor foi tão tocado por Deus que ele reuniu a igreja, subiu ao monte especificamente e oraram a noite inteira pelo João Vitor. Isso foi uma mobilização do Espírito Santo, uma mobilização de Deus que fez isso. Então, meu filho já saiu do hospital, está em casa, passa bem, boa recuperação. Deus abençoe. Aqui já está apitando, que vai acabar agora. Muito obrigado a todos que participaram. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Pastor Mário, os agradecimentos. Eu quero agradecer de coração por essa oportunidade a mim concedida. Quero mandar o meu abraço fraterno ao meu amigo e companheiro, o pastor Eduardo, esperando em muito breve poder encontrar com ele pessoalmente, do qual tenho muita saudade. O nosso abraço fraterno, a mesa diretora da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, e todos os demais membros da diretoria, a você, pastor Wallace, ao nosso querido João Vitor, que alegria tê-lo outra vez em nosso meio. Enfim, Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo continue a esclarecer a todos. E lembrando, olha, basta você estar firme e preparado. Não tema nada, nem sinta medo de coisa nenhuma. Saiba, você não vai passar pela grande tribulação. Você sendo crente, fiel a Deus, você subirá no arrebatamento da igreja. Mas para isto é necessário que a tua vida esteja escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Nossos agradecimentos ao pastor Mário, ao pastor Eduardo Gomes, sua brilhante participação, tanto pastor Mário, pastor Eduardo, a convenção que nos permitiu fazer esse trabalho. Agradecimento ao meu pastor presidente, pastor Kemuel, e aqui a toda a mesa diretora, que agradeço, né? Deus abençoe a todos os telespectadores. Se Deus quiser, haverão outros momentos. Estamos ao vosso dispor para você vir. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e uma boa noite.